Iniciamos o podcast de número 15 da Coluna do Nenê Áudio e Vídeo. Hoje estou com 4 convidados especiais. Eu não vou chamar de professores, mas são os responsáveis pela formação de centenas ou milhares de alunos que ingressam na comunicação e na publicidade. Eu tenho por costume não apresentar os meus convidados. Eu sempre digo que dizer, esse é o fulano de tal, nascido no... história de currículo, né? Então eu peço que cada um se apresente e a gente inicia o bate-papo. Vou começar pela minha esquerda. Ok. Eu sou Simone Rosa. Eu começaria me definindo como pessoa curiosa, né? Eu acho que a curiosidade me levou praticamente assim, permeou toda a minha trajetória. Então eu venho, né? Tenho o vírus da publicidade, amo publicidade. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar pela Ogilvy-Mater, né? Trabalhei na Scala, trabalhei em várias outras empresas, até que eu resolvi ser dona do meu negócio. Aí eu tive a Marketing Business por 18 anos, né? Dentro do foco de Live Marketing. E aí eu tive a oportunidade de realmente trabalhar com a ARP, trabalhei com clientes maravilhosos e tal. E essa experiência, eu acho que meio multi, né? Trabalhei na área de marketing na Cristais Hering, me deu condições de ser um pouco multidisciplinar e compartilhar, né, com os alunos, juntando a questão mais acadêmica, mais teórica, com as experiências do mercado, né, com as experiências de vida real. Então, resumidamente, né, finalizo dizendo que eu sou mãe de um filho, né, maravilhoso, que foi para a área criativa, que é compositor, né, e eu acho que é isso. Muito bem. Então, obrigada, Nenê, pelo convite. Prazer estar aqui com os colegas. Eu sou a Márcia Pilon Cristófoli, né? Eu e a Márcia Cristófoli sempre nos diferenciamos, e eu pelo meu sobrenome do meio, porque é exatamente o mesmo nome, o mesmo jeito que se escreve. Então, eu sou a Márcia Pilon Cristófoli. Hoje eu sou professora na PUC, sou coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda. Trabalhei alguns anos, né, em agências também, sempre na área de atendimento. Passei pela Matriz, passei pela Scala e agora tô no meu 11º ano de PUC, né? E uma experiência muito, muito legal, assim, muito rica, é muito gratificante. Acho que a gente vai falar, o tema é sobre isso, né? A gente vai falar sobre o ensino da propaganda, também apaixonada por publicidade, parou na minha vida por acaso, assim, até minha adolescência não tinha nem ideia do que seria isso e não tinha relação nenhuma com o mercado. Mas hoje estou aqui encantada, assim, acho que a gente trabalhar com jovem nos faz, né, aprender muito sempre e ser sempre jovem, né, então isso é muito, muito legal. Olá, colegas, sempre é uma honra, uma alegria a gente falar sobre educação e estar com colegas inspiradores, inspiradoras. Nenê, obrigado pelo convite, a gente está muito feliz, né, acho que todas e todos nós aqui. Eu sou o Alessandro Souza, eu sou publicitário, coordeno o curso de publicidade na SPM Porto Alegre. Passei por agências de propaganda, venho da redação publicitária lá no começo de carreira, com umas agências muito legais que tem um carinho, como a ProTarget, Novo Hamburgo, a Overcom, entre outras. Também tive uma alegria de passar pelo Grupo RBS, onde aprendi bastante, por empresas de tecnologia. Depois fundei a OpenGo com Carlos Abud, Carlinhos Maluf, que foi uma trajetória muito bacana no OpenGo. Tenho o Abud quase como um pai na profissão, né? Adoro o Abud. O Carlinhos também, espetacular. E também ajudei um pouco o Internacional lá no Comitê de Marketing, que começou a pensar marketing esportivo de uma maneira um pouco sistêmica e profissional no Rio Grande do Sul. E a gente pegou um clube com ao redor de 20 mil sócios, entregamos com mais de 100 mil, quebrando o recorde, sendo referência nas Américas, enfim. Trabalho hoje muito bem tocado pela Lia, pelo Dani Dubin e companhia, né? Então, acho que resumidamente um pouco essa é a minha trajetória. Eu gosto muito de sala de aula, acabei entrando por acaso
no ambiente acadêmico, mas foi um acaso que me fez muito feliz, né? Então fiz grandes amigos, grandes amigas e a alegria de estar com a moçada, né? Acho que a Márcia falou um pouquinho isso antes, isso nos renova todo dia, né? Então é muito bacana, acho que nós 4 compartilhamos dessa alegria de estar formando os talentos que depois chegam para todas e todos os profissionais, né? Então acho que é isso. Tudo bem, obrigado, Nenê, pelo convite, fico muito feliz. Quero deixar registrado que é a primeira vez que eu participo de um podcast. Eu sempre fui professor, assim, de sala de aula e publicitário de reuniões, mas participar de um podcast gravado é a primeira vez, então estou muito feliz, muito honrado com quem eu estou compartilhando aqui a mesa. Eu sou Marcelo Corrêa, eu sou publicitário, linguista e designer estratégico, então eu fiz uma formação multidisciplinar, assim, entre, né, mestrado, especialização, mestrado, pelas questões da vida. Virei professor por acaso, porque eu sou de Santa Vitória do Palmar, pertinho do Chuí, e acabei parando em Porto Alegre, né, e surgiu uma seleção há 12 anos atrás, e eu me tornei professor, e os outros candidatos, era uma vaga, e os outros candidatos tinham muita experiência, assim, tinham professores de outras universidades com experiência, já com mestrado, eu não tinha ainda na época, e eu fui escolhido para essa vaga. E eu perguntei pro coordenador na época por que ele tinha me escolhido, né? E ele falou assim, eu te escolhi exatamente por não ter experiência. Eu quero que tu seja referência para os alunos e te construa enquanto professor junto com eles. E eu agradeço ele até hoje, sou muito grato até hoje, né? Então foram 12 anos de IPA e de Uniriter, graduação e pós-graduação. E eu tenho uma agência de publicidade, a Closer, a agência Closer, que está fazendo 13 anos esse ano. Trabalho Parabéns. muito focado em mercado imobiliário, mas atendo design, marketing digital e outras coisas, e sou realmente apaixonado por publicidade. Assim, muito apaixonado, sempre amei muito, e considero que em dezembro eu pausei minha carreira de professor, né, para dedicação de mercado esse ano, mas é algo que eu quero voltar. Eu sempre digo, eu quero me aposentar professor, eu amo dar aula, é uma coisa que eu sou apaixonado. Bom, vocês viram que as apresentações mostram que a minha responsabilidade aumentou, né? Porque eu estou diante de 4 pessoas que têm muito talento e que têm muita vontade de fazer aquilo que estão fazendo. Isso é mais do que importante. Então eu vou partir para a primeira pergunta em cima de uma pesquisa que foi publicada sobre o ensino superior, né? E ela diz que os alunos procuram, e muito mais em cima daquilo que tu colocou, Marcelo, de que tu fosses eleito e fosses posto no cargo por não ter experiência, né? E há uma queixa, agora abrindo um parênteses, no mercado, que essa falta de experiência e de comprometimento está abalando o mercado em termos de realizações. Então, como vocês são responsáveis por isso, essa pesquisa mostra que os alunos estão procurando e estão dizendo na pesquisa que eles querem microcertificações, que eles desejam isso. O que vocês acham disso, né? Eles apontam também que eles querem tratar de sustentabilidade, que eu acho que é uma moda que está aí, né? A ESG é uma coisa que ainda, se a gente vê o comportamento, nós vamos ter ainda dificuldades de enfrentar, mas é válido. Eu acho que sustentabilidade está aí, as enchentes mostraram isso, né? Grande parte dos acontecimentos nas cidades são por falta de sustentabilidade, né? Sim. Mas isso é uma outra questão. O que vocês acham dessas microcertificações e o que vocês acham que eles também reclamam que não são preparados para o trabalho? A pergunta do Nenê tem 3, eu diria, dá para desdobrar em 3. Exatamente. Então eu colocaria a primeira e depois mesmo. a gente falar. Primeiro, eu acho que a universidade, ela está mudando, realmente se transformou até pelo perfil
do docente. Né? Uma coisa que eu acho importante, eu acho que aqui ficou bem claro, que é a questão de aliar a vida real, né, a experiência, dentro de uma relação, vamos dizer, que dá o embasamento. Né? Então, assim, eu considero super importante porque a relação empática do professor-aluno, ela não é só no sentido da simpatia e tal, mas sim no sentido de fazer com que ele perceba como ele pode aplicar isso de uma maneira, vamos dizer, real. Ele não precisa terminar os 5 anos, 4 anos de universidade, mas ele consegue, às vezes, com uma disciplina, muitas vezes refletir. A gente não ensina, né? A gente compartilha o que a gente sabe e recebe, né? É um processo de sinérgico. E então eu considero o seguinte, o momento que o aluno, né? E hoje a gente fala muito de geração Z e tal, desses recortes geracionais, o momento que ele não consegue enxergar, né? Muitas vezes até pela figura do professor, não digo nada que não tem essa coisa meio de hierarquia, que eu acho errado. Eu acho que hoje a relação tem que ser horizontal e tipo ping-pong, sem squash, né? Então, eu considero o seguinte, quando ele percebe que ele está fazendo, de repente, uma disciplina, que ele já consegue mudar alguns pontos de vista, ou de repente dizer assim, cara, esse autor, ou esse livro, ou esse filme, né? Ele trata de um assunto que de repente eu posso usar. Então, é muito mais desafiante para nós, né? Agora, quando a gente coloca não só os autores, né, mais formais, mas também as experiências, seja numa série da Netflix, seja de repente numa peça de teatro, numa música, num funk ou coisa assim, que traduz coisas que são colocadas na teoria, eu acho que a gente quebra esse primeiro paradigma, né? Então eu vou colocar, como tem mais 2 desdobramentos, eu vou colocar, né, para compartilhar com vocês também essa opinião. E essa, eu acho que primeiro importante, assim, né, que a gente tem uma diferença grande, e eu tenho percebido isso muito nos jovens, entre a falta de experiência e o comprometimento, né? Eu acho que são 2 pontos aí diferentes. Hoje eu já não vejo a falta de experiência como um problema, né? Pelos profissionais que me procuram hoje, que trabalham em agência buscando estagiários, né? A questão não é a falta de experiência não é um problema. E sim a falta de comprometimento. São 2 questões diferentes aí que a gente tem que identificar no perfil do jovem, né? Então, quem está ingressando no mercado tem esses 2 aspectos. E eu recebo, assim, ó, vários contatos dizendo, Márcia, preciso de alguém. Não precisa ter experiência, só precisa ter comprometimento. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante, assim, né? Que a gente tem que trabalhar, né, dentro da sala de aula e levando isso para o aluno, né? A importância do comprometimento e do envolvimento, da paixão que a publicidade, né, já despertou quando nós éramos jovens, né? E eu me lembro, assim, tinha colegas na escala que era aquela paixão, assim, eram diretores de arte, assistentes, né? E eles tinham a gente ia pra PUC juntos e eles voltavam pra agência para se conectar, para aprender como é que eu faço e comprando archive, olhando. Isso é um comprometimento que não tem relação. Aliado ao conhecimento, né, Márcia? Aliado ao conhecimento. Né? E aí eu acho que essas microcertificações são sim importantes, né? Uhum. Lá na PUC nós temos o que a gente chama de certificações de estudos, né? Os alunos eles têm um número X de disciplinas eletivas ou optativas, enfim, para cursar fazer durante os 4 anos do curso, né? E dentro dessas disciplinas eletivas eles podem escolher conjuntos específicos de disciplinas que dão a ele uma certificação, né? Porque nós temos 4 anos, e 4 anos às vezes parece uma eternidade, mas não é pra gente ensinar a propaganda, né? E não é nem ensinar, eu acho que é compartilhar. E a gente, claro, tem a gente dá um pontapé inicial.
né? Tava falando ontem ainda, nós tivemos um evento super importante ontem lá na PUC, que foi o Open Campus. A gente recebe alunos do ensino médio de todo o estado, né? E eu tava conversando com alguns jovens que estavam interessados, eu falei, a gente tem, por exemplo, no primeiro semestre tem uma disciplina que se chama Ferramentas de Edição. Tu vai trabalhar com Photoshop, Illustrator, InDesign e o Premiere. É um semestre para tu ver 4, tu vai ter noções, né? Depois tu vai buscar e tu vai te especializar. A gente não tá aqui para fazer um intensivo de Illustrator, né? Vamos dar o pontapé inicial, depois tu te especializa, depois tu vai buscar um curso. A própria universidade vai promovendo, assim, essas certificações, né? Mas, então, acho que é bem importante. E a sustentabilidade, que é diferente de ESG, né? ESG está dentro da sustentabilidade, né? Eu cometi esse erro. Obrigado. Mas só porque a sustentabilidade é algo muito amplo. E o aluno tem que estudar. A gente tem uma disciplina obrigatória no currículo de sustentabilidade, né? A ESG vai ser visto como um ponto ali dentro, que está mais relacionado com as estratégias organizacionais, mas a sustentabilidade é importantíssima dentro daquilo que a gente está vendo hoje, né? A economia é importante, tem uma disciplina que trabalha com geopolítica e cenários econômicos, e a publicidade é isso, né? A gente ter noção do mundo e cada vez mais preocupados, acho que com esses estudos, né? Que mostram que o futuro, a gente tem um caminho longo aí para trilhar, né? E vamos trilhá-lo. Assim, eu penso assim muito como as colegas colocaram, né? A gente tem essa questão hoje muito em pauta. A gente tem especificamente ali na SPM, a gente tem um programa chamado Life Lab que trabalha soft skills. Então os estudantes têm que fazer uma série de disciplinas que já microcertificam, né, de uma maneira informal, mas de conhecimento do mercado, a questão das soft skills. Acho que a questão das microcertificações é um caminho sem volta. A gente também está começando a implementar, porque parece que faz sentido, né? A gente faz os recortes como vocês colocaram, né, colegas? Eu só queria trazer um outro ponto um pouquinho mais amplo, porque o Nenê coloca, né, o pessoal está falando que não há comprometimento, e acho que a gente explicou um pouco sobre isso. Mas eu acho que esse olhar sobre a questão do comprometimento ele é um pouco maior. Não é na propaganda, aí eu peço até ajuda para os colegas para me falarem. É uma geração que ela tem propósito. Então, eu entendo que alguns profissionais estão confundindo comprometimento com propósito. Então, é muito comum, eu conversava esses dias com uma pessoa de uma coordenação importante na área do direito, né, que diz o seguinte, hoje a moçada diz, eu vou trabalhar com tal escritório, né, ou tal linha, porque eu sei que os caras têm um propósito parecido com o meu. E o propósito no sentido mais amplo, de responsabilidade social, propósito político, propósito ligado a ESG. Então, eu vejo até de uma maneira positiva, de certa forma, isso. Porque eu acho que algumas pessoas não estão lendo isso. Então, eu não vou ser o herói que vou ficar até a meia-noite sem ganhar hora extra sendo estagiário. Acabou isso no meu tempo, era comum. Eu fui redator que segurei o rojão várias vezes. Não precisa ser herói, eu acho que tem que ter tesão e paixão. Mas será, né? E ele não tem tesão e paixão por outras coisas na vida dele depois das 7 da noite? Será mesmo? Outras profissões toleram isso? Então, eu acho que essa geração está nos ensinando a repensar. Talvez nós não, porque a academia sempre teve esse cuidado, mas está botando alguns dedos na ferida que eu acho bem importantes. E não é na propaganda, tá? O meu olhar é para isso, eu tenho lido em geral. Então, assim, cara, por que a tua hora é melhor do que a minha, né? Cultura inglesa. Eu tive uma orientadora que trabalhou muito tempo na Inglaterra, no mestrado e doutorado, que eu adoro ela, e várias outras pessoas que conviveram, que trabalham na Inglaterra, me dizem 5 horas, acabou, gente. Qualquer profissão. Amanhã se resolve, porque às 5:01 eu tenho compromisso pessoal. Eu não estou sendo tão drástico. Várias vezes eu já fiquei, cada um de nós certamente já ficou. Mas essa geração traz isso, né? Acabou o heroísmo pelo heroísmo. Né? Assim, qual é o teu propósito? Se for por um propósito bacana, eu sou capaz de ficar. Mas será que precisava ficar? Será que não foi desorganização? Né? E essa discussão tá muito legal, porque eu fiz uma fala parecida sobre isso já no Sinapro, por exemplo, na ARP, e a gente começa a ter uma acolhida muito legal, assim, das agências, né? Então a gente tem que olhar, né? A gente tem que observar, porque senão, né, a gente não vai entrar, o mundo não vai mudar por causa da minha agência, né? E é legal que a gente comece a ouvir esse discurso. Mas, né? A gente que tem que eu não me refiro a 18 horas, são 18 horas. Tchau, fechei. Né? Eu me refiro
a ter a responsabilidade de fazer as coisas. Nós desempenhamos tarefas. Claro. E essas tarefas devem, no meu entender, ser Pois cumpridas. Mas eu acho que elas são intenção cumpridas. Márcia. Elas são cumpridas. Eu tenho feedbacks excelentes de jovens profissionais que cumprem, inclusive estão galgando posições altas. Né? Eu acho que acho que esse é um ponto interessante. Assim, eu peguei um recorte só da questão do horário, que é um calcanhar de Aquiles na nossa área. Eu acho que eu usei um exemplo que talvez não tenha sido mais adequado, né? De sair da aula e voltar para a agência, não é isso. Eu estou falando do comprometimento dentro das 8 horas de trabalho, né? Eu trabalho das 9 às 2, ao meio-dia, das 2 às 7. Eu não quero que ninguém fique 1 minuto a mais, mas eu quero que neste horário de trabalho tenha um comprometimento e tenha um envolvimento. Eu até discordo um pouco, assim, ó, no sentido... E é isso que eu falo. Eu acho que não é 8 horas. Tu entende? Por exemplo, o processo criativo, ele não ocorre das 9 a tal... E eu acho que aí entra uma questão, e isso, por exemplo, eu reforço com os alunos... que se disserem, Simone, tu tem que fazer um planejamento das 9 a tal, ou fazer um artigo, né? Eu preciso um tempo. Eu sei que meu prazo é tal. Então, eu sei os meus limites, as minhas potencialidades para poder estabelecer o comprometimento da entrega. E essa geração, ela funciona muito por projeto. E o projeto que apaixone. Agora, a gente tem um time, né? Nada na vida não se tem um cronograma, né? Porque é um fluxo. Se eu paro aqui, eu vou interferir no outro. E essas entregas, eu particularmente, assim, ó, vejo até pelo comportamento de aula e tal, os alunos me entregam às vezes, assim, projetos maravilhosos. Mas eu digo, fiquem à vontade. Se vocês querem fazer online, se vocês querem ir para a biblioteca, eu estou aqui. Então, e quem quer ficar aqui... Eu só acho o seguinte, que isso tem meus caros, que o nosso mundo hoje é muito mais real time do que era. O meu ponto do horário foi só ilustrativo. Veja, o que eu estou querendo trazer é que essa geração nos diz o seguinte: eu vou trabalhar na empresa X, ou vou montar a startup X, vou trabalhar na agência X, se ela dialogar com os meus princípios. Exato, com é nesse sentido. Os meus princípios podem ser desde um horário das 18, até se ela tem um programa de responsabilidade social, até se ela cuida do meio ambiente. É nesse sentido um pouquinho mais amplo. Um jovem, aos 18 anos, tem princípios? Acredito que claro, sim. Tem. Sim. Claro. Plenos? Plenos, a gente é sempre um objeto em construção, né? Mas eu vejo alguns jovens com 18 anos com mais princípios e mais cuidados do que algumas pessoas de mais idade que eventualmente... Sim, porque elas carregam vícios que algumas coisas... Talvez, vícios do tempo, vícios da geração. Não é uma questão crítica, tá? Tô falando no sentido que a gente, é no sentido mais amplo mesmo. E o nosso mercado, e é muito legal isso, eu tenho a percepção, pelo menos, né? De que eu vi rodar mesmo, eu vi todo mundo, mas que eu acho que o nosso mercado está começando a se antenar a isso, né? Então você já vê agências com causa, desse bate-papo. agências com propósitos muito declarados, assim, até na descrição de vagas. Veja, né, eu quero pessoas dessa forma, com esse... Até porque o nosso negócio não é definitivo, né? Sim. Tu cria uma campanha, daqui a 5 minutos ela não vale mais nada, né? Porque pode não estar performando, pode não estar não sei o quê. Então, por isso que eu digo, como as coisas são hoje muito mais real time, o que acontece? Eu boto uma campanha no ar agora, daqui a 20 minutos liga o cliente e diz assim, cara, tá tudo errado, não entrou ninguém, tá as moscas, não sei o que e tal. E aí, o que eu faço? Eu mudo. Perfeito. Mas para mudar eu tenho que ter equipe do meu lado. Claro. Né? E convencê-la de que está errado também. Olha aqui, o cliente ligou. Né? Ele pode dizer, o cliente é um louco, um maluco, né? Deu tudo, o briefing foi uma droga, não sei o que e tal. Mas tudo isso não pode ser discutido na hora, tem que resolver. Claro, sim. E essa questão que o Alessandro traz das soft skills, né? Embora às vezes eu critico um pouquinho o uso desse termo, mas a gente usa também, já tivemos disciplina de soft skills, é que mostra isso, a competência técnica,
né? Ela hoje está... Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a competência técnica, ela era tudo, né? Não importa a tua forma de te relacionar com o cliente, era o diretor de criação que tinha aquela competência ali, aquela expertise, podia ser grosseiro, mas a competência técnica estava acima de tudo, né? E hoje é muito diferente. É que a parte técnica... A gente precisa trabalhar muito essas habilidades emocionais, essas competências emocionais. E esse é o nosso desafio enquanto professores, né? Eu acho bem que isso, assim, o aluno, ele aprende, ele entra num tutorial na internet, ele sabe fazer. A competência técnica é acessível para todos, né? Isso aí. Mas a competência emocional é o que a gente falava antes, né? Eu, como professora de uma disciplina de gestão e atendimento, como é que eu vou ensinar para o aluno, a não ser na prática e no dia a dia, que ele tem que ter jogo de cintura, que ele tem que ter paciência, que tem uma relação política com o cliente acima de tudo, que ele tem que ser educado, que ele tem que ser organizado, é tudo competência emocional. E é interessante até porque, Marcelo, já... Eu estou esperando minha vez para fazer umas colocações, mas eu tenho por várias. Exemplo, assim, uma coisa que eu percebo é como educar um filho, né? No sentido, assim, que não é o discurso, é a atitude. Então, é muito interessante, porque algumas disciplinas, a gente tem disciplinas compartilhadas, então tem, assim, design, moda, PP... E é interessante, eu vejo primeiro a formação de grupos, né? Cada um procura os seus pares. Aí eu disse, gente, vamos fazer o seguinte, como é que funciona, né? Vamos oxigenar. E para oxigenar, a gente tem que ter óticas diferentes. E então existe uma resistência inicial. Eu digo, vamos pensar na vida prática. A gente escolhe os colegas, né? Eu só vou fazer reunião com esse porque eu gosto, esse. E então eu acho que são tantas coisas no nosso cotidiano, né? Na relação com o aluno, que, por exemplo, eu acho que algumas atitudes que a gente faz quase que natural, dizendo, gente, vamos trocar, sabe? Tipo, mistura, faz com que os alunos comecem a perceber, porque a gente não tem como ensinar ser colaborativo, ser, né, aberto a novas ideias, a novas... Realmente Vocês vão descobrindo o vocacional? Como? Vocês vão descobrindo o vocacional do aluno? Sim, muito nítido. É muito legal. É nítido. Eu queria fazer uma colocação agora, mas é que assim, eu tô bem feliz de estar compartilhando com vocês. Eu já tinha ouvido falar de todos vocês, então é interessante estar como ouvinte, assim. Eu queria só resgatar a ideia inicial ali, rapidamente, a questão das microcertificações. Eu sou, assim, em transição, eu faço 40 anos ano que vem, e eu comecei a ser professor com 25 anos, e aprendi junto com os alunos a ser professor, ninguém me ensinou. Então eu tinha minhas referências, né, de professores que marcaram minha vida, e da especialização, do mestrado, né, e como eu gostaria de ser professor. Então eu me construí professor, sendo o professor que eu gostaria de ter tido, né? E a diferença é a seguinte, eu, enquanto aluno de publicidade e propaganda, vertical, educação, respeito total ao professor, livros na biblioteca, não tinha poder aquisitivo para comprar o livro, porque eram livros caríssimos, tinha que reservar na biblioteca, só tinha 2 exemplares, tinha que fazer o trabalho na biblioteca, tinha que apresentar o trabalho, né, com seriedade, com cobrança, etc. e tal. Os alunos de hoje, aí eu fui acompanhando essa evolução, então eu virei professor e fiquei acompanhando as redes sociais digitais, né? Então, a sociedade de espetáculos se mantém viva. Então, assim, hoje a rede social importa muito. Importa muito o que eu pareço. A publicidade tem muito disso, né? O parecer, ser, né? Então, importa muito o que eu pareço, né? Mais do que eu sou. Então, assim, como eu sempre fui muito próximo dos alunos, eles sempre foram muito abertos comigo. Então, aquele aluno que chega super arrumado, super sorrindo, apresenta um trabalho maravilhoso e no intervalo diz assim, professor, posso tomar um café contigo? Eu tô com um problema na minha casa, meus pais estão se separando, eu acho que vou ser demitido do trabalho, eu preciso de dinheiro para comer um lanche agora no intervalo. E eu digo, como é que tu tá assim? Eu digo, porque é o Insta, né?
é porque as pessoas têm que estar bem, porque todo mundo está bem na minha volta. Todo mundo está postando uma foto viajando, tá todo mundo postando um carro novo, tá todo mundo postando... Então, assim, existe muito esse conflito do ser, em essência, e do que tu quer parecer ser. Então, as microcertificações, tem uma lógica que eu tô querendo trazer aqui. É muito isso. O aluno, ele tem... Eu não tô defendendo que é certo ou errado. Para mim, não existe certo ou errado. Mas, o que acontece? Ele tem porque, eu acho que isso é uma reflexão que era minha enquanto professor, e acho que a gente tem que ter. Por que o aluno, ele tem orgulho em postar no LinkedIn? 19 anos, 18 anos já tem LinkedIn, né? E ele posta mais uma certificação Google, nível tal, mais uma não sei o que, nível tal. Por que ele tem orgulho em fazer isso? E por que ele não tem orgulho em postar assim, participei da palestra do fulano de tal, eu assisti tal coisa, eu concluí e tirei 9,5 na disciplina de atendimento? Por que ele não tem esse orgulho e ele tem essa necessidade porque ele tem a necessidade de compartilhar? Então, eu sei que a nossa época de publicidade foi bastante competitiva em alguns pontos, né? Mas eu acho que a rede social trouxe muito essa competição de status, do que tu... né? Então, é o conflito. E eu tenho uma agência de publicidade ao mesmo tempo que eu tenho de carreira de professor. E eu abri essa agência, claro... que para ganhar dinheiro. Claro que porque eu sou apaixonado por publicidade. Mas mais de 50% da equipe hoje, atual, foi meu aluno. Eu abri para dar oportunidade para os alunos, para tentar entender como esse jogo funciona. Nenê, até pegando um pouco o gancho do vocacional, me lembrei, porque eu estava comentando, né, que a Fevale, ela permite que a gente desenvolva, né, o trabalho, o desenvolvimento dos conteúdos da maneira muito personalizada, né? Então, eu nunca vou conseguir, por exemplo, fazer com que, assim, olha, esse conteúdo tem que fazer... Não. Então, isso é muito bom na Fevale. E aí eu tive ministrei uma disciplina de gestão de modelos de negócios, e no primeiro dia, assim, foram vários semestres que eu dei, que eu dizia assim, quem é que é empreendedor? Né? Quem é que se sente? Então, não sei o que. Aí eu disse, gente, vamos ver quem é que topa, né? Todo dia a gente vai abrir a aula com alguém falando de si, né? Da sua trajetória. Aí no início foram 2, né? Na primeira aula eu digo, legal. Aí eu agendava. Tá, então amanhã, na próxima aula, a gente vai ter 2. E eu fiquei assim, foi uma coisa tão fantástica, que inclusive foi assistido uma metodologia finlandesa que a gente aplicou, e alguns professores compartilhavam, né? Escutavam as aulas. E sabe quando a gente descobre a pessoa, não o aluno? As trajetórias. E aí eles começaram a curtir, e eles pegavam desde a trajetória familiar, com fotinhos. Eu vendia jornal aos 11 anos. E eu digo assim, quem imaginava? E aí o grupo começou assim, a se apaixonar. Então houve um processo de interação e valorização, e eles perceberam que ser empreendedor não é estar na frente de uma startup ou estar na... Não, ser empreendedor está aqui, no íntimo. Então, assim, o resultado disso foi fantástico. E uma outra coisa que a gente faz é assim, o DJ do dia, né? Então, todo início de aula é eleito quem é o DJ. Então, pelas músicas, tu também vai percebendo... O mood deles. O contexto. Então, assim, se disser, são metodologias ativas, não, eu acho que é a liberdade, às vezes, que tu tem no ambiente, né, como professor, para poder perceber que, de repente, nessa turma funciona muito bem, né, a gente escutar e conhecer os alunos pela música.
outros pelos filmes, né? Então eu gosto muito das manifestações artísticas, porque elas, de uma forma ou de outra, elas mostram o teu universo, né? O teu repertório pessoal, social e tal. Então, eu acho que são formas, eu acho que a gente tem que ser criativo, né? Além de publicitário criativo, para conseguir entender esse aspecto, né? Quem é a pessoa que está ali. Capacitação e iniciativa são pilares que vocês devem desenvolver com eles, né? Para criar esses profissionais maravilhosos. Agora, contestando um pouquinho o que o professor Alessandro disse, eu diria o seguinte, ó, eu acho que em momento de crise, que é o que nós estamos vivendo, tu não pode ter horário. Aí eu discordo completamente. Acho que essa geração está nos ajudando muito a reorganizar isso. Não. Porque precisa de transformações urgentes, né? Como é que tu faz? Como é que os outros setores fazem? É que a gente está olhando muito para propaganda, né? Como é que os outros setores fazem? Sim, veja, mas os outros setores também têm que fazer isso. Muito pouco. O nosso setor, em termos gerenciais, ele é historicamente desorganizado. Né? Sim, os bancos estão descobrindo agora que a agência física não é balela. Assim, o nosso setor, ele é historicamente desorganizado. Porque o nosso mindset, ele é um mindset criativo, e os criativos, muitas vezes, tomaram conta da gestão. Excelentes agências quebraram por isso. Isso tem. Então, assim, veja, eu acho que essa geração, ela bota esse dedo na ferida de uma maneira muito legal. Mas por que o escritório de advocacia consegue resolver? Será que não tem ninguém que tem um problema à meia-noite jurídico? Aguarda até às 8? Isso é uma questão... Tu está dando exemplo agora... Os advogados estão... Cara, tem audiência online à madrugada, cara. Sim, não, mas vários escritórios não colocam essa prática, né? Assim, mas sabe disso, né? Não, que tudo é online agora. Sim, tudo é online, mas o judiciário não permite. São casos específicos. O judiciário não permite, são casos específicos. Loucos, né? Não, de extremos, mas não de madrugada. Não, de madrugada não. Várias varas não colocam. Não é madrugada. Tô Isso, não, Nenê. Virar madrugada para criar campanha é uma questão que muitas vezes foi necessária, mas muitas vezes foi desorganização. Eu concordo com desorganização do setor. Engavetamento de processo, preguiça de processo. E essa gurizada é o seguinte, veja, a gurizada está nos dizendo o seguinte, eu não sou contra ficar se for uma situação necessária, só que eles estão vendo que às vezes é desorganização, eles não vão tolerar. Mas aí eu vou repetir o que o nosso querido Dado diz, né? O mundo mudou bem na minha vez? Não, o mundo está mudando todos os dias. Sim. Não é mais na minha vez. A gente está falando da realidade, acho que está posta para a gente hoje. Hoje essa geração trabalha muito com propósito e com lógicas assim, né? Eu não vou entrar no discurso mais emocional, que eu preciso ficar até meia-noite, está todo mundo lindo e vibrando, e todos os meus amigos de outros setores estão passeando no parque. É isso que estão dizendo, eu quero organização. Não quer dizer que eles não vão ficar uma hora a mais quando for necessário. Eu não estou levando para o outro pêndulo. Não. É evidente. Sim, aí ficam. Não, entendi. Isso, aí exatamente, né? Mas assim, a gente teve uma parcela lá atrás, eu me coloco nisso, eu sou parte desse mercado. Eu fiquei algumas vezes, a gente aceitou e normalizou coisas que essa geração diz o seguinte, mas por quê? E eu acho que essa reflexão é importante. Acho que eles têm razão em fazer essa reflexão. Porque muitas vezes foi necessário, sim, como tu bem colocas, mas muitas vezes foi desorganização. Então, mas já tem muitas agências preocupadas com isso, né? Sim, e fazendo um trabalho, acho que nesse sentido, assim. Eu acho que mudou muito. E é muito legal isso que a gente está discutindo, porque, assim, tem vida depois do trabalho, né? Para mim, foi uma surpresa muito grande quando eu saí da agência e entrei para a universidade. Não significa que no meu dia a dia, enquanto eu tô no Instagram, enquanto eu tô no Netflix, eu tô pensando na sala de aula. Eu tô trabalhando, porque eu vejo uma referência, dou um print ali, vou salvar isso para eu trabalhar na sala de aula, né? A gente trabalha, mas assim, horário talvez não precise dessa rigidez, e a pandemia, né, acho que nos ensinou um pouco isso nesse ritmo de trabalho. Bom, eu tenho que cumprir aquele projeto, eu tenho que fazer aquela entrega, né? Sim, se eu vou tomar o meu café da manhã, vou levar 1 hora a mais pro café da manhã, mas eu entrego às 5 horas, eu combinei com o cliente que aquele projeto ia estar ali. E como eu vou organizar o meu dia, talvez eu não precise estar sentado na frente do computador
das 9 ao meio-dia e das 2 às 7 para fazer aquela entrega, né? Mas acho que tem vários aspectos importantes acho que quando o Marcelo estava falando, eu pensei numa outra questão, assim, ó, que a gente, com certeza, a gente tem vivido isso muito com os alunos, essa questão da saúde mental, né? Isso, tem sido, assim, ó, um ponto delicadíssimo para nós trabalhar. Isso após o Covid? Acho também, que sim. Especialmente pós-Covid. Ele também potencializou, assim como para todos, né? Não foi especificamente para esta geração. Todo mundo sofreu com isso, né? Nós sofremos, foi difícil para todo mundo. Mas a gente tem acompanhado hoje uma fragilidade nesse sentido, assim, de muitos problemas e que às vezes a gente tem que ser também um pouquinho, né, ajudar. Eu acho que esse é o nosso papel, auxiliar e tentar conduzir. Então, por isso que eu volto a falar das questões emocionais, né? Às vezes elas se sobressaem muito mais do que a questão técnica. Márcio, eu acho, só complementar, porque, por exemplo, eu dou muitas orientações. E orientação, a gente tem uma relação com o aluno muito próxima, né? Por quê? Porque existe realmente um tempo, mas a gente tem que respeitar o processo, né? Que é essa interação. Então, as primeiras páginas, assim, eu até uso uma metáfora, né? Que é aquela coisa, não consigo. Então, isso também já começa a interferir no emocional, que já vem com toda uma carga. E aí eu te digo, olha, lembrem de Van Gogh, né? Quando ele entrou no campo de girassóis, ele tinha uma tela branca na frente. E é o que a gente enxerga, é uma página branca, é uma tela branca. Mas aí eu digo, como é que ele conseguiu fazer o quadro? Ele deu a primeira pincelada. E a partir da primeira, ele foi, e o quadro aconteceu. Então, eu uso essa metáfora dizendo assim, põe algumas letras. Tipo, vai contar uma história. E nessa relação, tu vê problemas assim de depressão, de situações que a gente age não só como professor, principalmente orientando, quase como psicólogo, né? Porque a gente está entrando no âmago do aluno, no processo, às vezes, de entender, na cobrança interna, na situação pessoal, na situação familiar. Então, assim, eu tive situações e eu fico muito feliz, assim, teve uma situação que estava bem crítica, eu digo, vamos fazer o seguinte, faz no teu tempo, e aí tu vem para Porto Alegre e a gente trabalha na minha casa, final de semana. Foi uma bobagem, assim, né? Só que aquilo surtiu um efeito de não proteção, mas de garantia que qualquer coisa o aluno poderia, assim, que eu abriria a minha casa para ele conseguir finalizar e ele trabalhar. Então, às vezes, a gente aprende isso com a vida, né? Então, esses processos todos, dessa rapidez, dessa agilidade, né? Coisa que a gente vive tentando entender o comportamento, ele também nos faz refletir sobre os modelos antigos, né? A desconstrução de tem que ter uma agenda 24 horas. Que é isso? Para trabalhar? Agenda 2020. Essa coisa assim que era legal dizer que nem dormi, fiquei trabalhando. Então, assim, a geração hambúrguer, pizza... Não, mas eu acho que a Márcia colocou bem. Sabe? Simone, desconstruiu. É aquilo, não significa que ao estar no Instagram ou estar na academia, tu tá com o clique desligado. Não. Tu tá sempre voltado para isso. Mas o que se apresenta, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, entende? Como eu faço atendimento de veículo e estou presente nas agências, converso com, né? O que eu sinto hoje, até que com essa mistura de home, híbrido, presencial, isso virou uma grande, entre aspas, de esculhambação. O Y não falando com o X não falando com o Z. Então tem uma confusão aí de mercado. Mas aí quando eu vou para o diálogo, para o enfrentamento,
para apresentar alguma proposta e tal. Eu disse, pô, tu viu que o teu concorrente está fazendo isso? Ah, é? Não vi. Tu viu o que está acontecendo? Ah, é? Não vi. Então isso vai te decepcionando, sabe? Isso vai te causando, e isso acontece comigo. Aí eu falo com outro veículo e diz, pá, cara, eu não vou mais lá. Porque cada vez que eu vou lá eu perco meu tempo. Né? Então o que está acontecendo hoje? Isso, e eu até falava com o Fernando Silveira, o presidente da ARP, de estabelecer uma discussão entre atendimento e mídias e donos de agência, porque há hoje uma distância entre esses três conjuntos violenta, né? E aí o que nós temos hoje? Criando-se mais in-house, o cliente mais soberano, o cliente descobriu que o único pagador de conta é ele, não é o veículo, não é a gente. Quem paga a conta é o cliente, é o anunciante, né? Então há uma grande... E aí o que os veículos hoje todos estão fazendo? Todos estão indo no cliente antes de ir na agência. Direto. Todos. Tem veículo criando, né, suas próprias conjunturas, seu próprio sistema de atendimento de clientes. E já virou moda. Né? Já virou moda. Há uma discussão em São Paulo hoje que a mídia fique com o cliente. Que a mídia fique com o cliente. E a estratégia e o planejamento fiquem com a agência. Cara, isso é um baque no mercado. Que a agência... Mas é a transformação do mercado, né, Nenê? Que é o que estratégia a gente e planejamento. E aí, então, vai virar consultoria. Fazer a valorização mas se o cliente resolver melhor que a agência, qual é o problema? A agência que tem que gerar valor. Aí que tá. Sim, mas eu estou levantando isso. Como é que a agência tem que dar um jeito? E vocês são formadores mas a gente forma de profissionais tudo. isso. Não só para agência, a gente forma para tudo. A gente vai formar um profissional para resolver o problema de mídia, Nenê. Esteja ele onde estiver. A gente não é a gente não é faculdade de agência. A gente é faculdade de comunicação. Você sabe que no grupo de mídia hoje de São Paulo tem 700 associados. 700 associados. 500 são de veículos. São mídias de veículos. Que se uniram agora e pagaram uma viagem para 60 mídias para ir a Israel fazer uma viagem com as startups, para conhecer as startups de Israel. Então, porra, tu tem mais de 60% do contingente do grupo de mídia, que é o maior grupo de mídia do país, formado, prestando serviço. Só na Record, que todo mundo pensa, só na Record tem 25 mídias trabalhando. Só na Record São Paulo. Mas eu concordo com o Alessandro, com a Márcia e o Marcelo. Sim, vocês formam, profissional de comunicação. Mas alguém não está... Sabe, o que me deixa... Esses modelos, eu acho que esses modelos têm que começar a repensar. Por exemplo, eu vejo a RBS fazendo o projeto Pauta Jornalista. Primeira pauta. Primeira pauta. Nós não temos o primeira pauta de propaganda, publicidade. Nós não temos isso, nós temos estagiários, mas esse projeto não vai adiante. Volta e meia, não ligo para ti, pô, tu tem alguém aí? Não, direto a gente recebe essa demanda. Sim, mas eu acho que isso tinha que estar mais escancarado. Mas, de novo, são os processos gerenciais, Nenê. A gente tem que pensar da seguinte forma. Essa demanda a gente vai atender, certo? Se ela vier mais estruturada, melhor. Mas como é que vai estruturar? A gente pode até contribuir, mas a gente não tem o poder de entrar dentro de uma empresa, de uma agência e desenhar um modelo de RH, como um Primeira Pauta, por exemplo, desenha, né, Nenê? Sim. Então, eu acho que é uma colocação importante a tua, mas a gente tem
os nossos limites, né? A gente pode ofertar nossa capacidade para contribuir, mas Eu vou depende provocar muito, isso. Vou muito do provocar mercado, isso né? A gente tem o ARP Academy, né? Que aí Isso. sim a gente Sim, que é para estimular. para premiar o aluno, e agora tem umas novidades aí nesse ano, de depois o aluno também, os vencedores, né, trabalhar, passar um tempo pelas provocar isso aí. empresas. Então, Eu acho que é o uma ARP missão Academy, isso. eu acho que também ele... Tem também, eu acho que os projetos nas universidades, por exemplo, a Fevale tem o A Vantage. Fevale não pode ter projeto porque tem uma agência Vantage. direta. Eu acho isso um horror. Acho um horror uma faculdade de comunicação não confiar numa agência. Mas eu acho que não Mas é não é questão de de confiar, confiar numa é questão agência, do né? modelo. Eu a acho que questão- por A exemplo, PUC tem, por exemplo, uma, Tem a uma ROC. super estrutura Tem. de comunicação lá Mas dentro. tem a ROC. Mas eventualmente Respeita uma chama agência. ROC, né? E- A SPM tem a QG. É isso aí, tem que ter, cara. Mas aí é Tu uma forma questão profissionais muito pra mais- quê, sim. cara? Para Mas, trabalhar por exemplo, com marcas, Nenê. E aí exato. depois, Mas não aonde ele dentro vai... da própria faculdade. Mas eu acho Não. que o estímulo é trabalhar para o mercado. Por exemplo, esse projeto Vantage, que eu acho que as outras universidades têm, é uma realidade. Por exemplo, a gente está trabalhando com um cliente Só random. para interromper, isso é uma verdade absoluta. Tem, faz uma agência própria para se beneficiar dos 20%. Isso é um absurdo, cara. Para não ter custo de criação, para não ter custo de estratégia. Não pode. Mas o objetivo, Mas eu eu não acho que vejo não, como é. objetivo essa questão Sim, dos sim. 20%. Sim. É que, de porque repente, tu, uma porque agência tu não não é tem dona. críticas, É porque tu não é dona, Márcia. Tu é uma profissional competente. Agora, se tu falar com o reitor está pensando assim. Bom. Acho que não, ele tá, Nenê. ele tá pensando na Não, marca mas dele. E eu vou te Aí ele vai dizer buscar que uma eu solução que ele acha acompanhei- adequada. Não, mas ele não vai buscar a marca dele, ele vai buscar não gastar. Mas acho que não é eu com esse acho que- objetivo. que existe Quando eu todo estava na investimento. matriz, a PUC, eu nem Sim. pensava em voltar para a PUC. A PUC foi cliente E da a PUC matriz. foi cliente da matriz. Eu vi, assim, ó, toda essa relação. E mesmo sendo da matriz, não era eu atendimento da PUC, mas eu pensava assim, pô, daqui a pouco então eu acho que eles têm que continuar com a sua estrutura, porque a matriz naquele momento não conseguia dar conta das expectativas da PUC, porque a verba era menor, era tudo. Então, que legal que eles têm a agência, e eu tenho certeza que eles, não é nem uma agência, eles têm uma assessoria, uma super estrutura de comunicação. Não é pensando nos 20%, até porque a PUC também, o que se investe em mídia, se a gente comparar com outros clientes aí do Não, Rio e Grande são do muito Sul, não mais chega nem demandas perto, internas, então. né? Exatamente. Mas é uma verba cobiçada. Demandas Hoje, Márcia, acontece o seguinte. Eu conto sempre assim, né? Antes nós tínhamos 1.000 clientes para 10 players. Hoje nós temos 1.000 players para 10 clientes. Então a PUC é importante, como a SPM é importante, como a Fevale é importante. Então qualquer pila, né, para falar um termo bem gaúcho, que entrar, é ótimo para qualquer veículo. Tá, eu acho que tem esse Dentro olhar, da carência né? que nós estamos vivendo. Mas também tem Sim. um olhar assim, ó, do profissional que está trabalhando. Quando a gente fala, eu até digo assim, o que é um profissional de comunicação? Ele pode estar na área de marketing, ele pode estar como um gestor de conteúdo, ele pode estar na academia se tornando um pesquisador, ele pode estar numa agência, numa web de live marketing, de guerrilha, na verdade, ele pode estar numa in-house, ele pode estar... Tu entende? Eu acho que o nosso papel, até eu, por exemplo, como profissional, para mim, qualquer espaço é um espaço desse que eu não estou tenha alinhamento. desvalorizando o profissional que trabalha. Então, assim, ó, para mim, se qualquer a que Fevale, trabalha por exemplo, abriu mão de uma agência externa, gratificante. Esse é o ponto. ela precisou contratar profissionais para poder atender demandas. E eu não tenho um convívio direto, né, com essa área, mas eu percebo assim as demandas que tem. Então, é o curso que vai, de repente tem uma palestra específica e tal. É muito difícil uma agência externa conseguir atender essas demandas. Mas uma agência externa, ela pode, de repente, ter mais background para desenvolver uma super campanha de final de ano, de institucional, que muitas vezes tu precisa, né?
Então, eu realmente, assim, eu não entraria muito na seara do formato de quem eu contrato, e sim na nossa, vamos dizer, na nossa responsabilidade em fazer com que a gente se atualize para poder acompanhar a dinâmica do mercado, dos alunos, porque, né, É isso, eu digo, né? eu sou geração X, comportamento de Y e mente de Z. Então, dá para conseguir trabalhar. A gente Mas teve, eu estava falando em aula esses dias com os alunos, assim, ó, de uma forma muito, eu disse para eles, muito resumida, a gente tem que estudar, mas temos nosso mercado tem mais de 100 anos aí de tradição. No início lá, 1900, 910, 920, o centro do negócio era o veículo, né? O veículo que tinha os seus corretores de espaço publicitário, que montava suas artes, que fazia o negócio. Bom, do veículo, a gente pula para a agência de propaganda, que foi o que predominou ali, 80, 90, início dos anos 2000, nesse modelo, nesse formato mais tradicional. O que a gente está entrando agora num momento em que o centro do negócio é a marca, né? O cliente. É o cliente. O que vai se desenvolver a partir disso é a transformação do nosso mercado, que acho que tu trouxe isso muito bem, né, Nenê? A publicidade está se transformando. Não, a publicidade é transformação, né? Sempre. Então, hoje o centro do negócio é o cliente, é a marca. E a partir disso a gente vai ter... Exato. A gente tem que se reinventar para como nós vamos atender esse cliente. E aí eu quero trazer um ponto rapidamente. É incrível como a gente estava discutindo a questão da educação e os alunos e se transforma facilmente numa discussão de mercado. De mercado. Porque é difícil dissociar academia e mercado, né? E eu que sempre fiquei nos dois ao mesmo tempo, pra mim, na minha cabeça, aquilo era... Eu tenho que ensinar isso e aí eu faço... Eu tenho que ensinar X e eu faço Y. Então, como eu vou mesclar tudo isso, assim? Mas isso do cliente no centro, e puxando o que vocês estavam falando das questões emocionais, é a mesma dificuldade que a gente tem com o aluno de entender as questões emocionais do aluno, tentar criar uma expectativa de que ele tenha desenvolvido um pouco de inteligência emocional e de como ele vai lidar com a faculdade, com o trabalho, com o estágio, com a família, com o problema, com a separação dos pais, especialmente pós-pandemia. É igual quando tu migra isso. Então, assim, eu fico assim, a equipe, os funcionários, que são ex-alunos, e lidar com isso deles. E o cliente é a mesma coisa. Metade de uma reunião de negócios para decidir coisas estratégicas, como a gente estava falando, às vezes de milhões, em mídia, metade da reunião. Se for só com o cliente, só com o marketing do cliente, metade da reunião é um bate-papo que envolve questões emocionais. Tu acaba te conectando com o cliente. É incrível isso. O cliente, às vezes, ele agenda uma reunião e é engraçado porque, assim... Por que essa reunião, se era algo que com tecnologia a gente pode fazer uma videochamada, com um motoboy tu pode enviar o material que tu quer mostrar que é referência? Por que a reunião para mostrar a referência? E aí no final da reunião tu descobre, a reunião é por outro motivo, não para mostrar a referência do material ou para assinar e aprovar um valor de mídia. A reunião é para ter uma conexão com outro ser humano, a reunião é para desabafar problemas pessoais, questões dentro da própria empresa, inseguranças e uma série de coisas, né? Então, a gente tá vivendo algo, não sei, não encontro um termo mais polido para dizer, maluco. A gente tá... É uma profusão de sensações, sentimentos e informações por todos os lados. E aí a gente não sabe para onde olha. Então, assim, eu olho para minha equipe e pergunto assim, o que vocês querem para se sentir bem? Aí, um diz trabalhar 4 dias por semana. Outro diz que é uma das migrar tendências pro que home está em office. pesquisa e já tem pesquisa apontando que melhora a performance. Né? Tá, um diz, mas olha pesquisas só. iniciais, a gente não vamos colocar como uma verdade que é a mesma, mas é algo que está posto, né? Tá bem posto. lembrado. Tá, bem mas assim, lembrado. um diz assim, ó, eu quero trabalhar 4 dias na semana. Outro diz, eu quero trabalhar home office. 100% home office. Outro diz, eu escolhi trabalhar aqui porque a vaga era presencial.
Eu não aguento home office. Eu preciso ver gente. Eu preciso trocar. Eu quero almoçar acompanhado. Eu quero conversar. Eu quero contar uma piada. Não quero ficar só no Instagram. Então eu escolhi essa vaga por isso. Então, essa formação cada um tem necessidades muito diferentes. E o cliente é a mesma coisa. É mais que multi, né? É muito mais que multi. Eu não sei que termo utilizar para isso. Se reflete nos formatos de aula, né? Teve alunos que, assim, gostam do online, mas houve uma queda, todas as instituições sentiram quando, no segundo semestre, porque todo mundo achava que era 15 dias, né? De pandemia. Ah, que legal, vou ficar em casa, vou trabalhar em casa. E a coisa realmente se tornou bastante grande. Mas o que a gente percebia? Por um lado, o online, durante a pandemia, e graças a Deus a Fevale, eu me lembro, dia 16 de março, eu estava indo para Novo Hamburgo e disseram... Voltou no caminho. Vem e entre na plataforma e tal. Então foi muito legal porque a gente não parou. Mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa que os alunos, no início, ok, funcionou e tal. Outros diziam assim, profissão um pouquinho que eu vou, né? Todo mundo de pijama, ninguém abria a câmera e tal, não sei o quê. O que a gente sentiu? Quando a pandemia realmente se aprofundou, a gente viu um cancelamento muito grande, porque as pessoas estavam sentindo necessidade, como todos nós, de realmente do presencial, do contato físico. Uhum. E hoje a gente percebe assim, os comentários, né, em aula do quanto é importante o presencial. E eu falo assim, até eu acho em nome de todos, como, né, atuante numa sala de aula, não tem... porque o olhar para as pessoas e sentir que aquele aluno não está entendendo, é tudo muito rápido. Uhum. Os exemplos, né? Não tem como programar num online, tu não está enxergando as pessoas, tu não está interagindo. Então, o que a gente sente é o presencial, por mais que se diga... Mas graças a Deus que existiu isso. Ele é fundamental. Mas aí, o que acontece? Por exemplo, nessas chuvas horrorosas, né, eu tenho vários alunos que são de cidades que tiveram problemas. O que a gente fez? Grupo do WhatsApp dizendo assim, hoje a aula vai ser online, porque aí vocês não precisam, todo mundo, graças a Deus, não teria como ir e tal. Então, eu acho Simone, que utilizar se o online... Pro pior. Vocês viram o estudo que o governador recebeu nos Estados Unidos? Outubro, novembro e dezembro serão meses piores que setembro. Que coisa horrível. Então, esse online nos ajuda... Nos alertar disso. Isto será muito ruim para o Rio Grande do Sul. Sim, já em está todos os sendo. sentidos, impacto geral, né? Então, agora o presencial, ele realmente faz essa troca, né? E o online, ele hoje... Para nós, né? Eu acho que para todos nós, é uma ferramenta onde tu não deixa de ministrar a aula em situações variáveis incontroláveis. Né? Uhum. Então... Gente, o tempo passa, né? Muito rápido. Né? Rápido, né? Já tem quase 1 hora de Sim, de professores, podcast, né? Falando. E aí eu vou fazer uma pergunta final, que para vocês pode ser muito boba, mas que ela continua existindo no mercado. Propaganda vende? Claro. Ela informa. Quem começa? Como é que eu vou saber que um produto existe se eu não tiver uma forma de recebimento, uma mensagem publicitária? Mas quem é que vende? A propaganda? A marca. O todo? Não, motivo. O conjunto todo, né? Já que estávamos falando do offline, do online, da pandemia, ela conseguiu... Não dá pra gente dizer que teve alguma coisa boa na pandemia, né? Mas, assim, a propaganda... Ela foi muito valorizada nesse período, né? Eu acho que foi um destaque, assim, porque realmente era o que a gente tinha contado, era como a gente se comunicava, né? Então, eu acho que teve uma valorização muito grande da propaganda na pandemia. Mas como venda ou como indução? Eu acho que é diferente. Que eu não posso dizer propaganda... primeiro que propaganda e venda são duas coisas completamente diferentes, né? Isso eu fiz a pergunta. Mas a propaganda, ela sim é uma estratégia
de venda? Vamos colocar o seguinte, é jornada, É isso. sabe? Eu acho que a propaganda, eu digo assim, ó, ela é fundamental para a gente ter o conhecimento, seja ela online, offline e tal, né? Agora, o estímulo, então eu brinco a caixinha de ferramentas da comunicação. Então, quando o live marketing, eu digo, né, ele é importante, quando trabalhar muito bem o visual merchandise para realmente poder impactar. Então, eu acho que o grande desafio é que a gente tenha eu sou apaixonada pela nossa caixa de ferramentas, onde a única coisa que eu digo eu tenho que saber que para colocar um prego eu preciso usar um martelo e não uma chave de fenda. Então eu acho que é esse processo que faz com que eu conheça o produto, estimule, compare, faça todas as coisas e me motive a comprar. Eu acho que a ela comunicação. não... Eu acho que não vende, ajuda a vender, desde que gere hoje experiência. As pessoas, elas buscam experiência. Então, o que é incrível, por exemplo, nas redes sociais, que geram... É uma coisa que, por incrível que pareça, assim, eu gosto muito mais da propaganda raiz. Eu estava te contando antes ali. Mas a questão do usuário, essa coisa dos influenciadores, do usuário, tem termos agora, né? UGC, que aí tu mostra no contexto, o suco. Não, é um termo que agora tá se usando para falar de que tu não pode mostrar o suco diretamente, então mostra a pessoa se preparando para correr, aí ela tá servindo o suco e aí ela sai para passear, correr junto com o cachorro. Aquele suco apareceu 3 segundos em 15, 20 de Reels, e aí aquilo mostrou que é o usuário utilizando, ele gerando conteúdo, e isso emociona as pessoas pensam assim, eu quero o suco que aquela pessoa que corre como eu gostaria de correr, que tem o cachorro que eu gostaria de ter, que tem não sei o quê, e aí as pessoas buscam aquilo. Então, acho que enquanto a propaganda trouxer um anseio por vivência de uma experiência, ela é uma das maiores auxiliares da venda. Mas a venda em si tem muita coisa, né? Acho que a comunicação. Pode chegar lá na loja e o vendedor tá pé da cara, aí me a olha. Venda pessoal. O que o senhor quer mesmo? Eu digo, não quero nada, vamos embora. Ou eu esqueço do cara no PDV. São várias coisas. Esqueço o cara do PDV. Relacionamento. E o preço. Eu posso botar 1000 pessoas dentro. E a qualidade do produto, né? E o marketing. Posso botar 1000 pessoas dentro do é um conjunto, né? De um shopping e essas 1000 pessoas voltarem insatisfeitas porque não encontraram aquilo que eu disse para elas irem lá. E uma coisa, assim, ó, eu acho que só pra gente, já que estamos encerrando, mas eu sempre falo pros meus alunos, né? O nosso mercado, ele tá sempre inventando palavras. Repaginando. Preferencialmente em inglês, para dizer a mesma Velhas coisa coisas. velhas coisas, né? Tu falou da experiência. Eu trabalhei com o Zafari muito tempo, né? E me lembro até hoje, assim, das falas, uma das coisas que eu vi, depois li também o seu Ayrton Zafari, ele sempre dizia assim, a gente não vende produto, né? A gente vende a experiência, isso eu tô falando de 20 anos atrás. A gente vende a experiência do café da manhã em família, né? Márcia, então, a gente... Que é a preocupação dos O que é o nosso negócio? Nós temos uma marca e a gente tem que fazer com que essa marca chegue até... É que a preocupação sempre foi a família. Não, eu diria que o David Ogilvy, eu assisti as Lanternas Mágicas na Standard e era basicamente isso, em cima de experiência. Então tinha os segmentos, as categorias de produto que a gente sentava para assistir os vídeos que o Ogilvy fazia e que espalhava no mundo inteiro. Esse foi um Deus. Então assim, eu acho legal a gente... Inspiração mas do Carlos Abutre. Essa repaginação de terminhos, às vezes a gente diz, cara, é a mesma coisa que o Ogilvy, se for mais, lá na Idade Média, os caras já faziam isso. É a experiência, é isso. Então, com experiência e com razão, a gente se despede dizendo muito obrigado e saudando. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado por vocês. Obrigado mesmo. Obrigada. Valeu.